vi recentemente um texto do professor Daniel Cara, também da USP, professor de educação da USP, comentando acerca da dificuldade enorme que grande parte da população menos assistida, né, que tem uma condição social mais desfavorável da periferia, não vai ter acesso, não vai ter como acompanhar isso e vai deixar uma lacuna enorme na vida deles e que possivelmente isso se torne futuramente, e isso já é uma especulação minha, aquele exército das pessoas que lavam os banheiros, né? Aquele grupo de pessoas que, por não ter tido acesso e condições de acompanhar a crise e o seu desenvolvimento, vão ficar para trás e vão acabar se constituindo como o exército de mão de obra desqualificada para sustentar o sistema mais uma vez. Então, a propalada ideia de que, ainda ao meu ver, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente daqui a algum tempo, parece que essencialmente não vai acontecer. O que o senhor acha disso? Olha, desde a derrubada da presidente Dilma, nós temos, de fato, uma piora da situação econômica no Brasil que acaba impactando a educação. Né? Na verdade, Dilma foi derrubada porque a economia já não estava bem e, a partir daí, houve também essa ação toda de redução de verbas para a educação e tudo mais, que apenas se agravou depois que ela perdeu o apoio, inclusive das bases históricas que apoiaram o próprio governo dela até o Plano Nacional de Educação, e não teve um apoio para no momento que ela ficou nessa situação tão difícil. Eu estava no governo, acompanhei isso. Então, nós já estamos numa situação difícil faz um tempo, que se agrava, porque o atual governo é o primeiro que se elege, em muitos anos, sem ter educação como proposta. Quer dizer, desde Fernando Henrique, as eleições do PSDB e do PT, todos esses dois partidos sempre falaram da educação como algo importante, algo socialmente positivo. E Bolsonaro disse claramente, entre os dois turnos, que ele queria retroceder o Brasil 50 anos, ele falou apenas em duas coisas, nos costumes e na segurança pública. E, no caso dos costumes, a responsabilidade que ele atribui, a imoralidade que ele vê na sociedade brasileira hoje, e por imoralidade entende que muitos de nós chamaríamos de igualdade, de gênero, aceitação das orientações sexuais, etc., e atribui muito isso a Paulo Freire e às mudanças na educação, que justamente eram promovidas tanto pelo PT quanto pelo PSDB. Nesse ponto, os dois partidos, as duas linhas políticas principais no Brasil durante 20 anos estavam do mesmo lado, e Bolsonaro não. Então, nós temos um governo que, desde o começo, não considera a educação uma coisa prioritária e que não valoriza a educação como foi valorizada no tempo anterior. Então, esse é um problema sério que nós temos. Então, em função disso, as iniciativas para a educação não têm sido feitas. O próprio Fundeb, quer dizer, vence em breve e o governo está absolutamente ignorando isso. Pode ser que seja aprovada a emenda constitucional pelo Congresso, a revelia do governo, pode ser que o Fundeb caduque, porque, enfim, o Brasil o PIB está caindo, né? Ainda mais com essa questão do coronavírus e todas as consequências dele. Então, nós temos uma situação em que, do ponto de vista de recursos para a educação, eles provavelmente serão menores. E você veja que, numa hora como essa, as pessoas das profissões de cuidado, como se diz, sobretudo em inglês, saúde, educação e outras próximas, estão sendo arquidemandadas e são mal remuneradas. Quer dizer, seria natural que enfermeiros, médicos, etc., tivessem, inclusive, um adicional de risco de vida nesse momento, né? Então, nada disso está ocorrendo. Então, nós temos uma crise toda que passa por um elemento econômico muito grande e, fora isso, nós temos também o fato de que as próprias iniciativas educacionais já se defrontam com dificuldade de acesso ao seu público. Por exemplo, eu vi num site ligado ao PT, agora eu não lembro qual foi, a questão de que não haveria tanta gente com acesso à internet no Brasil. Não é bem verdade.
O smartphone praticamente toda a população brasileira tem. O problema não é tanto o acesso, inclusive cada vez mais gente está preferindo acessar a internet pelo smartphone do que pelo desktop ou laptop, mas o problema é a banda larga. Falta banda larga. E, sobretudo, quem mora em bairros pobres não tendo banda larga tem dificuldade de acesso. Tecnologicamente, você tem maneiras de enfrentar isso. Você pode procurar um download lento para ver depois, offline, o conteúdo. E poderia também utilizar o Fundo de Universalização do Serviço Telefônico, o FUST, que existe há mais de 20 anos e que visa justamente, como diz o nome, universalizar o acesso, no caso, à banda larga, poderia fazer que esse dinheiro fosse utilizado para um projeto de emergência para você fazer o acesso à banda larga ocorrer nos bairros mais pobres e mais populosos. Isso é possível levantar. Acho que essa é uma bandeira que deveríamos colocar, dizer, mais gente tem que ter acesso a isso e vamos aproveitar esse momento difícil e transformar, tentar enfrentar essa questão. Acho que há medidas nisso que podem ser colocadas concretamente. Agora, tudo isso se defronta com uma dificuldade, quer dizer, com, vamos dizer, a falta de interesse do atual governo nas pautas que foram elaboradas ao longo de muitos anos pelos educadores e que apontam vários caminhos, inclusive nessa direção. Quanto à questão, eu queria comentar também, quer dizer, há um problema de difícil ligação dos alunos com a escola, né? Quer dizer, a desatenção, a falta de participação. Isso acontece tanto em relação à internet quanto em relação à leitura de livro, sabe? Leitura de livro também não é exatamente campeã de audiência. Mesmo no tocante aos professores, uma pesquisa de uns 2, 3 anos atrás dizia que a média dos professores, todas as áreas misturadas, né? Não estamos falando de português, história, mas todas as áreas misturadas, a média era de ler menos que 2 livros por ano. Então, é muito pouco. Então, nós temos uma série de problemas na educação muito grandes de commitment, de engajamento das pessoas na educação. E isso, nesse momento, está ficando clamoroso, está ficando gritante. Quer dizer, é um pouco o fato de que nós não resolvemos as questões a tempo, nós, Brasil, quer dizer, séculos e séculos adiando as questões, um empenho grande somente de Itamar Franco para cá, e especialmente nos governos Lula e Dilma, mas o fato de não termos resolvido isso está sendo cobrado caro de nós todos agora.